Olá, estamos aqui para iniciar a nossa aventura com a termologia. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos. Então, nós vamos ver a ideia de temperatura, calor, nós vamos fazer problemas relacionados com mudança de temperatura, com trocas de calor. E aí a parte teórica, né, costuma ser bastante abstrata e tratar de muitas coisas assim que talvez no dia a dia a gente não tenha tanto costume de fazer. No entanto, é uma parte que a gente consegue reproduzir na realidade, a gente consegue ver e sentir muitos desses conceitos com tranquilidade. Então, para a gente já chegar chegando, vamos iniciar a nossa primeira aula, que é sobre termometria. A termometria, como o próprio nome diz, vai trazer o estudo dos termômetros, dos medidores de temperatura. E para a gente conseguir falar sobre temperatura, é de muito bom grado a gente fazer a definição do que é temperatura. E é relativamente difícil falar sobre temperatura sem falar de estrutura atômica da matéria. Então, quando a gente fala em temperatura, nós estamos falando sobre agitação molecular. Agitação molecular. Quando a gente fala sobre temperatura, estamos dizendo que as coisas são feitas de átomos e esses átomos não estão estáticos. Eles estão se movimentando com uma certa vibração. Essa vibração caracteriza o que nós chamamos de temperatura. No mundo muito microscópico, nanoscópico, lá no mundo atômico, as coisas a gente não consegue ver, porque o átomo é uma coisa menor do que a luz. E já que ele é menor do que a luz, não tem como eu fazer a luz ir até ele e se refletir até o meu olho, porque o meu olho enxerga luz, e aí o meu olho vê o que tem ali. Então não é possível enxergar com os olhos. Nós podemos usar aparelhos que conseguem trazer uma interpretação de algumas coisas, usando aí feixes, né, de frequências que os nossos olhos não são capazes de enxergar. No entanto, a visualização disso não é possível por meio dos nossos olhos. Então, nossos olhos não vão ver jamais, né, o átomo, nem esse mundo, né, molecular. Mas ele faz muito sentido, afinal de contas, né, lá nos átomos tinha o quê? Os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons ao redor. A gente até acredita, né, que os elétrons estão ali como se estivesse orbitando esse núcleo. Né? Os elétrons estão lá e a gente fala que é em altíssima velocidade, né? A gente fala que os elétrons estão lá, né, realmente espalhados ali, são partículas super leves. É de se acreditar que o centro desses átomos, né, tenha uma vibraçãozinha, porque um vai aqui, vai ali, o outro se repele, vai ir. E essa agitação é o que constitui o que nós chamamos de temperatura. Objetos com temperatura mais alta vão ter uma agitação mais intensa. Objetos com a temperatura mais baixa vão ter uma agitação um pouco menor. Existe uma ideia matemática de que há um estado em que a temperatura é a menor possível. Essa temperatura, que é a menor possível, ela é chamada de zero absoluto. Zero absoluto. E o zero absoluto não é um estado em que o átomo para, os elétrons caem, a matéria entra em colapso. Né? Não é isso. Como muita gente boa por aí, inclusive materiais didáticos e livros que existem pelo mundo, andam dizendo esse tipo de fake news por aí. O zero absoluto caracteriza uma situação em que a energia da agitação molecular está indisponível e, portanto, ela não pode ser transferida para outro conjunto de átomos ou outro átomo e, portanto, não tem como esfriar mais aquela substância. Falei nada, né? Nada com nada. Nada com nada. O zero absoluto
é um estado em que a energia da agitação térmica dos átomos está indisponível, porque ela é muito pequena. Não estou dizendo que ela não existe. Ela é tão pequena que eu não consigo utilizá-la para transferi-la para outro objeto e, portanto, quem está nesse estado chamado de zero absoluto não tem como transferir energia para outro corpo e ficar mais frio. Por isso, esse estado é conhecido como o estado basal da agitação térmica. Não estou dizendo que não tem agitação, estou dizendo que é uma agitação cuja energia não pode ser transferida para outro objeto. Como assim? Ora, eu pego aqui um pedaço de metal e ele está a 50 graus Celsius. Aí você vem com a sua mãozinha. Está aqui a sua mão. Beleza? Mão de monstro, que é o que eu sei desenhar. A sua mão provavelmente está na faixa aí dos 36 graus Celsius. Né? Eu sei que é um pouco menos, porque a extremidade do corpo tá em torno de 36. Quando você pega a sua mãozinha e põe ela aqui em cima, o que acontece? O objeto de 50 graus está mais quente do que a sua mão. Ele está numa temperatura mais alta. Quando um objeto está numa temperatura mais alta e tem contato com um objeto de temperatura mais baixa, ocorre uma transferência de energia que sempre acontece do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transferência de energia se chama calor. Veja, o calor não é a mesma coisa que a temperatura. O calor é a energia transferida de um objeto para outro na situação em que você tenha em contato dois objetos de temperaturas diferentes. E o que é a temperatura? A temperatura é a agitação molecular. Por que isso aqui funciona? Ora, imagina microscopicamente, você tem lá uma temperatura, né? Um certo grau de agitação num objeto. Vamos pensar nesse aqui a 36 graus e esse aqui a 50. Né? O objeto que está a 50 graus, ele tem muito mais agitação. Na hora que ele chega e entra em contato aqui com o de 36, as moléculas do de 50 vão se chocando com o de 36 e aí elas vão transferindo energia. E aí os átomos lá do 36 vão ficando com maior temperatura e vão se esquentando. E com isso, o objeto de 50 graus vai perdendo parte da energia de agitação nesse processo de transferência. Com isso, os dois objetos, o quente vai esfriando, o frio vai esquentando e chega uma hora que entra num equilíbrio. Esse equilíbrio tem um nome. Nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É uma situação em que duas temperaturas de dois corpos, não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, é a situação em que duas temperaturas de dois corpos são iguais. Dois objetos estarão em equilíbrio térmico quando a temperatura deles for idêntica. Então, para a gente representar temperatura, nós utilizamos os termômetros e esses termômetros medem a agitação molecular de uma forma relativa. Historicamente, as escalas termométricas, as escalas dos termômetros, elas tinham aplicações específicas, né, para laboratório. Né? Uma delas, que é muito famosa, é a escala atribuída a Fahrenheit. O que tem de interessante na escala Fahrenheit, né, ou graus Fahrenheit, como a gente chama? Ora, é uma escala em que a temperatura mais baixa dela
A gente não costuma escrever essa temperatura nas escalas, mas a temperatura mais baixa que apareceu lá, que foi chamada de 0 grau Fahrenheit, foi a temperatura mais fria lá na cidade de Copenhague, que foi onde o Fahrenheit desenvolveu essa escala. Né? Essa temperatura ela está abaixo da temperatura de congelamento da água, que em Fahrenheit vale 32 graus Fahrenheit. E é uma temperatura também mais baixa do que a temperatura de ebulição da água, que é 212 graus Fahrenheit. De onde eu tirei esses números? Me contaram e eu decorei. Do mesmo jeito que eu decorei que aquela cor que eu vejo no céu é azul, eu decorei que a temperatura de congelamento da água em graus Fahrenheit corresponde a 32 graus Fahrenheit. Sou bem desocupado, né? Acredito. Então, por que falar da água? Afinal de contas, a água é o dispositivo, né, uma substância mais barata que você tem para usar num laboratório. Então, é muito fácil você conseguir água limpa e pura em um laboratório para você fazer os seus experimentos, os seus cálculos. Então, basta pegar um baldão cheio de água com gelo misturado, mistura bem ali, ó, que você sabe, aquela temperatura ali é 32 graus Fahrenheit. Se você quiser usar outra referência que não seja o Fahrenheit, você pode usar a escala Celsius, em que aquele baldão vai ter a temperatura de 0 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água pura também é fácil de obter se você estiver em algum lugar em que a pressão atmosférica é a mesma pressão do nível do mar, porque a água ela sempre vai entrar em ebulição a 212 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 100 graus Celsius. Então, as diversas temperaturas que a gente tem aí, elas aparecem como sendo uma relação proporcional entre os diversos segmentos que a gente tem. Olhando de uma maneira mais matemática, mais geométrica, a escala Fahrenheit ela tem uma propriedade bem interessante, que a temperatura de ebulição da água é 212 e a de congelamento é 32. Aqui a gente consegue ver que a escala Fahrenheit pegou as temperaturas entre a ebulição e o congelamento da água e dividiu em 180 pedaços. De onde vem esse número 180? Ora, 212 menos 32, né? Do 32 para 212 são 180 pedaços, beleza? E de onde vem esse número 180? De uma influência do Fahrenheit lá com a geometria, que era muito usada pela astronomia, parte das ciências daquela época, né? Então, a demonstração disso daqui não existe. Esses números foram escolhidos e ele escolheu pegar a escala dele e pegar as temperaturas compreendidas entre a temperatura de congelamento e a de ebulição da água, ele escolheu dividir isso aqui em 180 pedaços. Do mesmo jeito que na escala Celsius escolheu-se 100 para a temperatura de ebulição da água e 0 para a de congelamento, colocando esse pedaço, que representa exatamente a mesma coisa, a parcela ali, né, a faixa de temperaturas entre o congelamento e a ebulição da água, escolheu-se dividir em 100 pedaços. Então foi escolhida essa divisão em 100 pedaços. Beleza? Então, a partir disso, para fazer a comparação entre as escalas, a gente usa o teorema de Thales, lá da geometria, né? Aquele mesmo, que você tem retas paralelas cruzadas por uma transversal, né? E aí você pega os segmentos e fala que os segmentos são proporcionais e tudo mais. É isso, é esse teorema, né? Como que a gente aplica ele por aqui? Vou pegar um problema concreto. Vou descobrir a temperatura de 0 grau Fahrenheit em graus Celsius. Como é que eu faço isso? Eu vou procurando intervalos proporcionais. Eu vou falar que esse intervalo aqui tem X unidades. Esse intervalo aqui tem 32 unidades.
e existe uma proporcionalidade entre eles. X está para 32, assim como 100 está para 180. Muita atenção! Eu não estou colocando na fórmula de proporcionalidade a temperatura. Eu estou botando o tamanho do intervalo. Porque lá no Teorema de Tales, o que é proporcional é o tamanho de cada segmento. Então, é esse tamanhozinho aqui, ó, que eu estou usando para botar na minha fórmula. Esse tamanho está para esse. Assim como este tamanho está para este tamanho, beleza? E assim eu construo a proporcionalidade. Escrevendo aqui, ó, a gente fala que x, que é a temperatura que eu estou procurando ali, ela vai estar relacionada com 32 vezes 100 dividido por 180. Espera aí que eu vou sair daqui para eu não ficar tampando o númerozinho de vocês. 32 vezes 100 dividido por 180 nos dá aproximadamente 17,7. E o que é isso? Nós estamos falando sobre... Deixa eu aparecer aqui do lado. Nós estamos falando sobre tamanhos de segmentos. 17,7 é o tamanho deste segmento que eu estou desenhando aqui. Ou seja, a temperatura em graus Celsius correspondente aos 0 graus Fahrenheit está 17,7 graus abaixo de zero, ou seja, menos 17,7 graus Celsius. Ou seja, o 0 graus Fahrenheit, que é a menor temperatura obtida lá em Copenhague durante o período que foi analisado pelo cientista Fahrenheit, quando ele inventou a escala dele, é o que nós chamaríamos hoje de menos 17,7 graus, que é bem friozinho, né? É bem friozinho. E aí existe uma série de histórias e narrativas sobre como que as escalas evoluíram. A história que nós precisamos guardar é como converter as escalas. A gente fala brevemente sobre os números, o significado deles. Existe até aí um embate social, histórico, em qual escala vai ser a mais interessante, mas a verdade é que cada um vai usar a escala que estiver a fim de usar. A escala Fahrenheit é muito interessante para medir temperaturas do dia a dia, porque tem muitas coisas legais nela. Por exemplo, a temperatura de 100 graus Fahrenheit. Vamos descobrir ela em graus Celsius para a gente ver para que ela serve? Eu vou colocar aqui, ó, a escala Fahrenheit corresponde à temperatura de ebulição da água em 212, o congelamento em 32. Em graus Celsius, nós temos a ebulição da água ocorrendo em 100 e o congelamento em 0. Eu quero descobrir o que acontece na temperatura de 100 graus Fahrenheit. Para isso, eu vou achar qual é a temperatura correspondente em graus Celsius. Deixa eu ficar aqui no cantinho que eu acho que vai ser melhor. Olha aqui, como eu falei para vocês, o que nós temos aqui é uma proporcionalidade de tamanhos de segmentos. Este segmento mede 100 menos x. Esse segmento mede x menos 0. Esse segmento mede 212 menos 100. Esse segmento mede 100 menos 32. Lembrando que pelo Teorema de Tales, você também pode pegar esse segmento aqui, ó, que mede 100 menos 0 e usar a proporcionalidade entre o 212 menos 32, sem problema algum, beleza? Isso permite a gente fazer a conta de um jeito bem tranquilo, em que a gente pega este segmento x menos 0 e fala que é proporcional a esse. Olha, x menos 0 está para 100 menos 32, assim como 100 menos 0 está para 212 menos 32. 100 menos 32 está para 212 menos 32. Tá achando isso muito estranho?
Exercícios de Teorema de Tales da Geometria Plana. Tem lá no 9º ano, viu? Tem isso aí no livro do 9º ano. Mas lá na Geometria Plana você ganha essa desenvoltura aqui, caso você esteja se sentindo um pouco desconfortável com a maneira que esses cálculos estão fazendo. Quais são os problemas que você vai procurar? Temos 3 retas paralelas, cortadas por algumas retas transversais. Essa reta daqui, ela mede, né, essa distânciazinha aqui, aí você vai lá e vê, mede, sei lá, 112. Esse tamanhozinho aqui mede, sei lá, 68. Esse pedacinho mede x. Esse pedacinho aqui mede 100 menos x. Qual é o valor de x? É esse tipo de problema que você vai resolver, beleza? Porque é ele que leva a isso que a gente está fazendo aqui, ó. É ele que permite você pegar esse tamanhão todo e falar que vale 100, porque ele vale. É isso que permite você pegar esse tamanhão todo aqui, ó, e falar que ele vale 180, porque ele vale, e fazer a regra de 3, beleza? Aqui a aplicação da fórmula é um mero detalhe da aplicação matemática. O que você tem que ter de base é a matemática que vai te trazer isso aqui, beleza? E eu estou te contando que essa matemática você vai pegar ela lá no livro de Geometria Plana, no capítulo de Teorema de Tales, beleza? Resolvendo essa equaçãozinha que está aqui, a gente pega x menos 0 dá x, 100 menos 32, 68, é igual a 100 menos 32, 68 de novo, temos ali em cima, né? Eu botei certo? Botei certo. 100 menos 32, x está para 100 menos 32, x está para 100 menos 32, fiz certo. Assim como 100 menos 0, copiei errado, desculpe, está para 212 menos 32, sem problemas. O problema do Ctrl+C, Ctrl+V é esse, né? A gente vai lá e substitui os números de acordo com o que a gente está vendo. Beleza? Qual foi a continha que eu fiz aqui? Esse está para esse, x menos 0 está para 100 menos 32. Assim como esse está para esse. O grandão está para esse grandão. 100 está para 180. Beleza? Como eu escrevi ali. Igual a 100 dividido por 180. Deixa eu botar da cor certa aqui. Fazendo dessa forma, a gente acha esse valor de x com tranquilidade. O meu espaço acabou, vou tirar meu quadradinho daqui para a gente poder fazer essa continha. Tu vai pegar esse 68, vai passar multiplicando lá para o outro lado, vai ficar 68 vezes 100, que é 6.800. Você vai dividir isso por 180 e vai obter 37,7 graus Celsius. Beleza? Vou aparecer no cantinho aqui. O que eu estava fazendo mesmo? Eu queria te mostrar a importância dos 100 graus Fahrenheit na vida das pessoas. O que é 37,7? É a temperatura de uma pessoa febril. Ou seja, nos lugares onde a temperatura é medida em Fahrenheit, quando a pessoa vai lá para o hospital, se a temperatura corporal dela fica maior que 37,7 graus, isso pode ser um indicador, ou seja, maior que 100 graus Fahrenheit, isso é um indicador de que ela está com uma febre que precisa ser tratada com medicamentos antitérmicos. Então, isso aí é critério empírico que se usa. Se a temperatura da pessoa atingiu 3 dígitos em Fahrenheit, porque se você atingir 100 graus Celsius, você derreteu e foi para o estado de vapor, beleza? Então, a 37,7 graus, se você tiver isso em Fahrenheit, é a temperatura em que a pessoa requer o uso de medicamentos, beleza? Continuando. Além disso, foram feitos experimentos que mostraram que a temperatura que nós chamamos de zero absoluto, ela em graus Celsius, corresponde à temperatura de menos 273.
Então, na escala Celsius, não existe nenhuma temperatura abaixo de menos 273. Essa temperatura é obtida por cálculos termodinâmicos que estão fora do nosso escopo. Então, eu não consigo fazer esses cálculos aqui. Eu tenho que te contar. Do mesmo jeito que eu te contei que a temperatura de ebulição da água em Fahrenheit é 212 e estamos todo mundo acreditando. Do mesmo jeito que eu te contei que a temperatura de congelamento da água seria 32 graus Fahrenheit, estamos todos acreditando. A temperatura a partir da qual não é possível esfriar mais um objeto é a temperatura de menos 273 graus Celsius. Nada no universo fica abaixo dessa temperatura, beleza? Para melhorar a análise desse tipo de situação, criou-se a escala Kelvin. Eu não vou ficar aqui brigando se você vai chamar de graus Kelvin ou de Kelvin. Normalmente não usamos a palavra grau, beleza? Mas não é um pecado mortal como alguns livros andam dizendo por aí. Então, o 0 Kelvin é a temperatura correspondente a 273 graus Celsius negativos. E a escala Kelvin segue a mesma proporção da escala Celsius, ou seja, entre a temperatura de ebulição e congelamento da água, também se escolheu fazer a divisão em 100 pedaços. Dessa forma, se aqui eu tenho 100 pedaços, aqui eu tenho 273 pedaços. E nós falamos que pelo teorema de Thales, isso aqui também teria que ter o mesmo número de pedaços, porque os segmentos são proporcionais. Então, dessa forma, 100 está para 100, assim como x está para 273. X igual a 273. Beleza? Dessa forma, se eu tenho 273 pedaços, a temperatura de congelamento da água em Kelvin é 273 Kelvin. E a temperatura de ebulição da água, 373 Kelvin, ou seja, 100 unidades a mais. Se você quiser converter de graus Celsius para Kelvin, basta você adicionar ou subtrair 273 unidades, dependendo da escala que você se encontra. Por exemplo, imagina que eu quero saber a temperatura de 50 graus Celsius em Kelvin. Ora, daqui até aqui eu tenho 50 unidades, então daqui até aqui eu vou ter 50 unidades também. 273 mais 50 corresponde a quanto? Se você faz essa continha, você vai chegar em 323 Kelvin. Beleza? Isso é a mesma coisa de você pegar os 50 graus Celsius e acrescentar 273 para obter 323 Kelvin. Tem gente que gosta de fórmula, né? A temperatura em graus Celsius somada com 273 me dá a temperatura medida em Kelvin. Beleza? E como é que eu faço para converter de graus Celsius para Fahrenheit? Olha, tem fórmula? Tem. Se quiser olhar no livro, você olha, seja feliz. O que eu te recomendo? Faça proporcionalidade. Desenhe as escalas, porque desenhando as escalas você consegue resolver todos os casos, beleza? Até aqueles que não foram contemplados pelas leis básicas da termometria, beleza? Bom, essa é a parte inicial, então, né? Falamos aí sobre a ideia de temperatura, que tem relação com o grau de agitação molecular, é uma coisa que a gente não tem muito como medir, foram dados números ao longo da história e esses números foram sendo usados e a gente repete esses números. Como eles foram apresentados de maneiras diferentes, em contextos diferentes, várias escalas sobreviveram até os dias atuais. E isso leva a gente a ter que fazer a conversão de temperatura de uma escala para outra. E é isso que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, para a gente fazer umas continhas aí, beleza? É isso, valeu, até mais.